Estamos de volta com o segundo bloco do nosso Fiscalização Pública. Se você chegou agora, eu te conto. Quem veio bater um papo com a gente hoje é o vereador Noilton Ramos, do PPS. E no bloco anterior a gente falou bastante sobre educação, Sistema Municipal de Ensino. Mas o vereador também tem um outro projeto, que é advertência em livros didáticos. Vereador, a ideia então é colocar uma advertência sobre malefícios e consequências do consumo de drogas e bebidas alcoólicas nos livros das crianças. Sim. Em que pé que está esse projeto? Ô, Tânia, esse projeto ainda está na casa, né? Ainda não entrou para discussão, né? Mas esse projeto, inclusive, tem muita coisa a ver com aquilo que nós acabamos de conversar, né? Nós falamos bastante e eu não frisei para você, não dei o detalhe, Tânia, de como foi a emenda. Para eu responder lá, posso ler a emenda aqui para você? Que diz aqui, olha, assegurar a proteção integral da criança e do adolescente e preservar o direito dos pais sobre a educação dos filhos. Então, quando nós asseguramos a proteção integral da criança e do adolescente, nós estamos combatendo também exatamente esse consumo desenfreado. Eu falei, né, do Estado, ele colaborar com a família na questão da estrutura familiar, né, até nesse tempo que nós paramos um pouquinho de um bloco para o outro, né? Nada de radicalizar e de impedir a todo custo, né? Esse vereador é contra a total violência, contra a violência familiar, contra a violência na rua. E, infelizmente, hoje a violência está dentro de casa, né? Principalmente inicia muitas vezes com um casal, e a violência está na rua por qualquer besteira no trânsito. O cidadão ele fica muito estressado e fica um machão e às vezes aquele temperamento muito exacerbado acaba numa tragédia, numa fatalidade. Então, quando nós propomos esse projeto para que nós possamos ter essa inserção de advertência quanto aos malefícios e consequências causadas pelo consumo de bebidas alcoólicas e drogas nos livros distribuídos pela rede, é o seguinte: as crianças, quando elas convivem muitas das vezes com os problemas familiares, então algumas vezes eles procuram aonde o refúgio. Se não tem um diálogo, não tem um bate-papo, se tem essa ausência paternal, como eu falei, né? Às vezes, Tânia, também tem uma questão seguinte: às vezes o casal não está separado, mas o pai está ausente. Uhum. Né? Às vezes o casal não está separado, mas a mãe está ausente, né? Não tem o diálogo. Hoje os pais trabalham por uma questão, né, até de liberdade das mulheres, né? E também por uma questão de ajudar, né, na administração do lar. Então, hoje, as mulheres têm até muito mais estudo que os homens, já tem muitos estudos, é histórico isso daí, né? Então, as mulheres têm uma ocupação na sociedade muito importante, ela tem dado essa colaboração muito importante. Porém, muitas das vezes essa ausência, né, desse diálogo, desse bate-papo, a presença com os filhos, porque não tem tempo, né? A criança muitas vezes vai 6h30, 6h30, 7 horas para a escola, chega em casa 4, 5 horas da tarde, os pais foram trabalhar, chegam 6, 7, 8 horas, muitos deles depois do trabalho ainda tem faculdade, tem escola, então a criança sai. Os pais ou já saíram de casa, os pais chegam, as crianças já estão dormindo, então não tem esse diálogo. E muitas das vezes, na falta do diálogo e com alguns problemas que podem ocorrer no dia a dia, algumas discussões, essas crianças, esses adolescentes, esses jovens, eles procuram um refúgio em algum lugar. Então, a informação através de um material que convive com o aluno, né, uma orientação. Por isso que o Estado pode contribuir muito com a sociedade, com a família, não trazendo, informando ou incentivando, né, essa liberdade, a busca de uma liberdade desenfreada. Porque, infelizmente, a gente vê aí
algumas situações, né? Os estudiosos que trabalham com crianças, com abandono de família, vê com muita facilidade. Às vezes, crianças de 6, 7, 8, 9, 10 anos, com o vício de drogas, com o vício de álcool, né? E isso daí, o custo para o Estado é muito alto, é elevado demais. Então, o senhor considera que a escola não tem que trazer certos assuntos para as crianças, mas ao mesmo tempo ela tem que estar preparada para responder questionamentos? Então, o trazer de uma forma de orientação, não do incentivo. O professor tem que estar preparado para dar as respostas a essas perguntas. Dependendo do assunto, o professor, ele ao invés de orientar ou de auxiliar, ele está incentivando. Tem alguns temas familiares que o formador de opinião, que o professor é um formador de opinião também, o Estado, ele está incentivando os jovens a dizer o seguinte: você é livre, você tem liberdade. Então, na verdade, esse futuro cidadão ainda, ele não é tão livre assim, não é tão livre. Então, a informação de uma forma coerente, alguns alertas, né, pode ser dado para quê? Para que ele possa observar os perigos, os malefícios. E muitas vezes essas orientações elas não são dadas. Olha, eu gosto muito do tema família. Eu vou ser bem claro e objetivo para você, porque tem muita gente que assiste esse programa. Olha, por exemplo, um incentivo que é muito prejudicial que o Estado faz e interfere na família. Nós estamos saindo agora do Carnaval. Correto ou não? O que o Estado fez? O Estado deu milhões de camisinha para o cidadão. O Estado ele não fala, entendeu, que o relacionamento sexual antes da maturidade é prejudicial para ele. O Estado, quando está entregando aquele preservativo, a camisinha, para a garotada, o Estado está dizendo o seguinte: ó, seja livre, você tem liberdade. Fique à vontade. Então, isso não é contribuição. Mas está evitando gravidez, evitando doenças sexualmente transmissíveis. Então, quer dizer, ele usa esse parâmetro para dizer que está evitando. Na verdade, não está evitando, na verdade, está incentivando. Talvez seja um trabalho paralelo, né? Fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, sabe, é muito mais profundo do que... Então, quando eu falo da questão da interferência do Estado, é esse tipo de interferência. Porque, olha, no tempo que eu tenho de vida e de experiência, eu não vejo, ou você vê alguma melhoria nos índices de diminuição de gravidez, de violência, nós não vemos. Tanto é que alguns estados, eu vi aí, São Paulo, Minas, alguns estados estão preocupados com a ida das Forças Armadas para o Rio de Janeiro e estão reforçando um pouco a segurança. Então, nós estamos reforçando a segurança. A população tem medo dessa truculência de segurança. E, ao mesmo tempo, ela não se preocupa com o quê? Com o cidadão que nós estamos formando. Porque a violência parte de onde? Não parte do animal racional, parte do animal, nós homens, que somos racionais. Então, nós temos que auxiliar na racionalidade, não auxiliar o jovem a ser irracional, porque na hora de virar o zoinho, o camarada, ele perde o senso. Ele perde, ué. Mas, vereador, voltando ao tema segurança, já que o senhor mencionou, tem também um outro projeto de lei, que é o programa Vizinhança Solidária, que também busca a segurança do bairro, né, vereador? Então, já que a gente está aí com esse medo da criminalidade, então, só que às vezes a gente não conhece o próprio vizinho. Pois é, vereador? E antigamente tinha esse costume, né? Antigamente alguma coisa, ligava para o vizinho, escutei um barulho, tá tudo certo, tem alguém em casa? É retomar essa ideia, Existe um programa já do governo, né, do governo estadual, do governo municipal, nessa questão da vizinhança solidária. A vizinhança solidária realmente é uma parceria junto à polícia, né, a nossa polícia militar. A nossa polícia militar, ela tem uma formação e tem disciplina, tá? Para ajudar nesse auxílio. Mas esse afastamento dessa vizinhança solidária não é por parte da polícia. Esse afastamento é por parte da sociedade. E esse projeto incentivaria como essa relação? Ele incentiva com campanhas, né, com campanhas informativas,
tá? Com a própria mídia, né? Então, a solução não está com a polícia, mas essa aproximação e esse auxílio, tá? Vai ajudar e muito. E outra, nós acreditarmos também nessa instituição polícia. Nós não temos como viver sem a polícia. Isso garante a segurança de uma forma legal, né? Porque por mais que você venha melhorar o relacionamento, a ação da família, a polícia sempre vai existir. Sempre vai existir a necessidade. Nós temos a polícia no sentido de auxiliar essa convivência. Porque às vezes tem pequenos atritos, né? Às vezes até entre vizinhos. Sim. Que a necessidade, quantas das vezes se passa um programa por aí que a polícia chega com o intuito até, não é para prender, não, a polícia chega com um treinamento de psicologia, sim, de conversa, de bate-papo. Eu já vi muitos programas que a polícia acaba muitas vezes levando o cidadão para a delegacia no último caso. Uhum. Ele chega primeiro conversando. É para ensinar a viver em comunidade, né? O vereador está faltando isso. Então, são campanhas e é um trabalho que o Estado pode fazer exatamente nesse auxílio. Então, quer dizer, e essa convivência pacífica, onde você mesmo citou, né, que precisa voltar isso, e realmente voltar. Né, voltar essa aproximação, né, com os vizinhos, a polícia, no sentido de um respeitar o outro. Mas para que eu possa voltar esta convivência, né, de vizinhança, eu preciso também de um Estado que respeite o meu direito, os meus direitos, que não imponha aquilo que dá na cabeça dele, porque às vezes nós pegamos algumas coisas que é feita em outro país, uhum, né? Por exemplo, essa questão de ideologia de gênero que a gente fala, isso daí passou pela ONU, né? Passou pela Unesco, chegou no Brasil e muitos países têm rejeitado isso. O Paraguai acabou de rejeitar totalmente essa questão dessa interferência ideológica do Estado nas famílias. Então, isso tem a ver o quê? Tem a ver com a aproximação da família, com a aproximação da família na escola, com a aproximação das famílias nas igrejas. Nós somos nós vivemos num estado que nós temos a liberdade religiosa. Uhum. E nós vivemos num estado onde 90% da população ela é cristã, ou católica, ou cristã evangélica. Então, essas famílias cristãs precisam trazer esta ajuda para o Estado. Eu tenho falado algumas vezes agora na tribuna, Tânia, que não é a igreja que precisa do Estado. O Estado, ele precisa da igreja. Porque a igreja é o que está mais próximo do cidadão. Porque a igreja está em todas as vilas, em todos os bairros, em todas as cidades você vai ter padre, você vai ter pastor. Você tem, e muitas das vezes existe a ausência do Estado. E a igreja dá uma contribuição enorme para a família, para essa questão aí do bem-estar entre a família e o Estado. Pois é, vereador, nosso tema já está estouradíssimo, nosso tempo. E a gente sabe que esse tema rende assunto, dá pano para manga e com certeza a gente vai voltar a falar sobre ele nos nossos próximos encontros. Até o que eu estou falando aqui, com certeza, quantas pessoas podem ouvir discordar totalmente. Sim, o diálogo é sempre bem-vindo, né? Pode discordar. Essa é a forma, entendeu, que eu vejo, que eu entendo, porque eu vivo assim e, olha, já passei por muitos problemas, tá? Mas superei todos eles e vivo muito bem. Muito bem, então é isso. Esse foi o nosso Fiscalização Pública. Se você gostou, quer ver de novo, quer mandar para alguém, você já sabe, vai no site, no Facebook, no YouTube, que está tudo lá. E também, é claro, acompanhe na nossa programação, que às vezes, vez ou outra, reprisa e sempre tem coisa nova e bacana. Eu agradeço a audiência e até a próxima. Tchau, tchau.